Beleza. 9 horas, 2 minutos. Abre o áudio. Olá, meus amigos, muito boa noite, meus diletos alunos, nossos seguidores. Como prometemos, estamos ao vivo. Você que nos segue pelo Instagram, pelo Periscope e pelo Facebook. Hoje, como nós havíamos prometido para vocês, o professor Arlen Freire vai trazer em seu portal uma discussão, muito bem, uma discussão sobre as questões jurídicas do julgamento do ex-presidente Lula. Para quem não sabe, no próximo dia 24, agora na quarta-feira, nós teremos o julgamento do recurso que a defesa do ex-presidente Lula interpôs contra a sentença condenatória que lhe foi proferida no processo que tramita junto à 13ª Vara Criminal da Justiça Federal, sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro. Então vejam só, qual é a nossa proposta hoje? Falar para vocês das questões técnicas desse julgamento, como vai ocorrer o julgamento dessa apelação, mas não é o nosso objetivo, e nós nem poderíamos fazê-lo, arvorar pelas questões de mérito deste processo. E antecipo porque nós não conhecemos o processo, não tivemos acesso a ele. Trata-se de um processo com mais de 200 mil páginas e nós, logicamente, não poderíamos ser irresponsáveis com vocês de falar das questões de mérito deste processo. O que é interessante para nós saber? Primeiro, atender os anseios da nossa comunidade jurídica, que tem nos perguntado, nos questionado, e também aquelas pessoas que, mesmo não sendo ligadas à área jurídica, se interessam pelo assunto. Afinal de contas, é a primeira vez na história do Brasil que nós temos um ex-presidente da República sendo julgado criminalmente e agora já em 2º grau de recurso, isso no Tribunal Regional Federal. Então é lógico e evidente que esse julgamento extrapola as questões atinentes apenas ao direito. Tem conotações políticas, históricas, que é do interesse de todos. E por isso, viemos aqui hoje, pelo Facebook, pelo Periscope e pelo Instagram, esclarecer isso para vocês. E o mais importante, nós sabemos que esse julgamento, além de ter repercussão na esfera criminal, ele tem uma repercussão na esfera eleitoral, na esfera do direito eleitoral. É dizer de forma mais clara para você, esse julgamento vai refletir diretamente na nossa próxima campanha presidencial. E para que nós possamos entender quais as consequências desse julgamento, seja o resultado de uma condenação, seja uma absolução, quais as consequências que esse julgamento irá resultar na campanha presidencial. Para isso, nós contaremos com a presença do ilustre professor mestre, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Dr. Herbert Alcântara, especialista em direito eleitoral, vice-presidente da 11ª subseção da OAB em Montes Claros, que vai nos esclarecer sobre as repercussões desse julgamento na esfera eleitoral. Então, daqui a pouco, nós receberemos o nosso convidado para que possa esclarecer para a gente e tirar dúvidas de todos vocês. Então, já antecipo em explicar o seguinte: caso você tenha dúvida sobre as questões que serão aqui abordadas, guarde a sua pergunta para mandar ao final. Nós abriremos o espaço exclusivamente para isso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque é comum você mandar as perguntas durante a transmissão e nós, como estamos envolvidos com o assunto, não conseguimos ler a sua pergunta na tela. E por não conseguir ler, você corre o risco de ficar sem resposta. Então não se esqueça, mande a sua pergunta ao final, nossa equipe vai segurar essa pergunta, vai anotar, vai traçar para nós e nós vamos responder ao vivo para você. Qualquer pergunta relacionada às questões de ordem técnica na área penal e na área eleitoral. Mas também, por um dever de lealdade, tenho que esclarecer a vocês. Nós nos eximiremos de responder qualquer pergunta de conotação eleitoreira, de conotação partidária. E por que isso? Porque a nossa proposta aqui é apresentar os aspectos jurídicos desse processo, dada a sua relevância. Por não conhecer o processo penal,
nem eu, nem o professor Herbert Alcântara conhecemos o processo penal, seria temerário da nossa parte emitir qualquer parecer nesse sentido. Bacana? Então vamos lá. Para que a gente possa começar essa explicação, eu preciso convidar vocês a entender o que nós estamos falando, de onde que veio e de onde que vieram essas informações. Vocês com certeza já ouviram na mídia que o ex-presidente Lula foi denunciado por ocasião da Operação Lava Jato, coordenada pelo Ministério Público, tramita na 13ª Vara Federal, lá em Curitiba, presidida pelo juiz Sérgio Moro, e ele foi denunciado em vários processos. O processo que nós estamos falando hoje é o processo em que foi proferida uma sentença condenatória no dia 12 de julho de 2017. Portanto, há 6 meses atrás, aproximadamente, foi proferida uma decisão condenatória condenando o presidente Lula a 9 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática dos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. O que é importante você saber disso? É importante você saber que qualquer pena no Brasil acima de 8 anos, ela será cumprida em regime inicialmente fechado. Se for por crime doloso, o regime será inicialmente fechado, é uma pena privativa de liberdade. O ex-presidente, se confirmada essa sentença, irá cumpri-la em regime inicialmente fechado. E a partir daí, depois de cumprido um determinado lapso temporal, ele poderá progredir de regime para o regime semiaberto e, consequentemente, depois para o regime aberto. Tudo bem. Como a todo cidadão brasileiro é assegurado duplo grau de jurisdição, depois da sentença proferida lá em Curitiba, na Justiça Federal, os seus advogados interpuseram recurso de apelação para que essa decisão fosse apreciada pelo tribunal. No Tribunal de Justiça, esse processo é sorteado para uma das suas turmas, e nesse caso caiu para a 8ª turma, e essa turma, composta de 3 desembargadores, irá proferir esse julgamento. As decisões possíveis: reverter essa condenação em absolvição, ou seja, mudando a decisão do juiz Sérgio Moro. Esse processo poderá ser anulado, já que a defesa pleiteou preliminarmente várias hipóteses de nulidade desse processo, sobretudo em razão de eventuais cerceamentos de direitos e garantias que estavam a favor do presidente Lula e que, em tese, não teriam sido observadas pelo juiz Sérgio Moro. Como eu disse, não há como falarmos se isso ocorreu ou não, porque não conhecemos o processo. Estamos apresentando tal qual ele se encontra lá. Então, uma tese possível é o tribunal anular esse julgamento. Como pode também confirmar a sentença condenatória de Sérgio Moro e, em confirmando essa sentença, pode manter a mesma pena, reduzir essa pena, e se o Ministério Público, nesse caso, recorreu nesse mesmo processo contra a absolvição de outros réus. Então, nesse caso, como o promotor recorreu, se o promotor tiver entendido que a sentença do ex-presidente foi uma sentença injusta quanto à pena e quiser aumentar essa pena, o tribunal poderia também aumentar a pena do ex-presidente. Bacana? Eu tenho visto muito por aí, sobretudo hoje, depois que fizemos a divulgação dessa aula, nós vimos alguns comentários no sentido de que a chance de uma absolvição é muito pequena, considerando o percentual de reforma que o tribunal faz das decisões de Sérgio Moro. O que quer dizer isso? Fizeram um levantamento da quantidade de processos que Sérgio Moro sentenciou ao chegar ao tribunal. As decisões que foram reformadas representam uma quantidade muito pequena. Algumas pessoas estão se escorando nessa estatística para dizer que a chance do ex-presidente Lula ser absolvido é muito pequena. Penso eu ser temerário essa conclusão, porque o que decide se o réu vai ser absolvido, se o processo vai ser anulado, se a sentença condenatória vai ser confirmada, não é estatística. São as provas do processo, os documentos juntados. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma fase do processo que a defesa pleiteou a juntada de 100 mil páginas de documentos recebidos da Petrobras. E o
juiz Sérgio Moro autorizou essa juntada, mas não abriu prazo suficiente para que a defesa apreciasse esses documentos. Veja bem, a defesa pede a nulidade do processo por cerceamento de defesa com base nessa informação. Se isso vai ser possível ou não, não sabemos, mesmo porque a nós não chegou o teor dessas 100 mil páginas. O que realmente tem nessas 100 mil páginas que pudesse justificar como é que eu posso dizer, estender, adiar o adiamento da audiência de interrogatório para que a defesa pudesse apreciar esses documentos? São questões inerentes ao processo, internas do processo, que a gente que está de fora, que não tem conhecimento, que não sabe, muitos desses procedimentos tramitaram e tramitam em segredo de justiça, seria temerário da nossa parte. Bacana? Mas o que é importante você entender? Esse recurso de apelação chegou ao tribunal e está pronto para julgamento. Será levado a julgamento às 8h30 do dia 24. Portanto, às 8h30 da manhã do dia 24, quarta-feira que vem, será levado a julgamento este recurso. Cabe a nós aqui explicar para vocês como esse julgamento vai ocorrer. Para isso, eu vou usar um pouco do quadro, peço a vocês que prestem atenção, para que eu possa simbolizar graficamente para vocês a distribuição desse julgamento no tribunal. Bacana? Por que isso? Porque todo tribunal, seja ele o regional federal, seja o Tribunal de Justiça do seu estado, do nosso estado, ele é composto por vários desembargadores organizados em câmaras, sessões, turmas, a depender do regimento interno de cada tribunal. O que vou explicar aqui para vocês não necessariamente é a mesma sequência que acontece no tribunal do seu estado, porque o que explico está com fundamento no regimento interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É o tribunal que abrange todo o nosso sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, portanto, as ações que tramitaram em Curitiba serão julgadas por esse tribunal que tem sede em Porto Alegre. Bacana? Essa ação chegou até o tribunal, este recurso de apelação, e foi sorteada, caiu na 8ª turma. A 8ª turma está sob a presidência do desembargador federal, Dr. Leandro Poulsen. Então, veja bem, como que vai acontecer esse julgamento? A primeira coisa, o doutor Leandro Poulsen vai iniciar a sessão, vai abrir a sessão, é uma abertura formal como qualquer outra sessão de julgamento, agradecendo a presença de todos, informando que essa é a primeira sessão de 2018, esse é o primeiro julgamento do ano. Ao contrário do que normalmente acontece nas sessões de julgamento, nós teremos nesse dia o julgamento de apenas um processo, por uma questão lógica e evidente, baseada até no que eu já falei, porque é um processo complexo, extenso, demorado, com muitos réus. Então o tribunal reservou esse dia exclusivamente para o julgamento deste processo. Em outras situações, em uma reunião dessas se julgam vários processos. Nesse dia será julgado apenas o processo em que o presidente Lula e mais 6 outros réus estão sendo acusados e recorreram. Uns, o recurso é da defesa, outros, o recurso é do Ministério Público. Bacana? Então vejam só, para que vocês entendam, eu quero representar graficamente a posição desses desembargadores nessa sessão de julgamento. Nós temos lá a formação da 8ª turma da seguinte forma: o desembargador presidente, isso aqui é uma representação gráfica da posição das mesas, tá joia? Nós temos aqui o presidente e aqui os demais desembargadores. Nós teremos aqui um lugar reservado à plateia, que geralmente é composta de advogados, estagiários, jornalistas. Normalmente temos aqui a tribuna, onde é feita a sustentação oral pelas partes, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa, muito embora o Ministério Público quase sempre faz a sua sustentação da sua posição, que é aqui à direita do presidente, né? À direita do presidente aqui nós teremos o representante do Ministério Público com seus respectivos assessores. Tudo bem. Eu não posso afirmar para vocês
em que posição os desembargadores, o revisor e o vogal estará. Por quê? Nós temos aqui, foi sorteado como relator o desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Então, para ficar fácil, eu vou apenas colocar aqui Gebran, ele será o relator. Ok, o desembargador federal João Pedro Gebran será o relator do processo. Do outro lado, nós teremos aqui o vogal, o desembargador Victor Luiz. Então, olha só, Victor Luiz, ele é o vogal. Todo processo, todo recurso de apelação em que o réu foi condenado a uma pena de reclusão, nós temos o relator, que é aquele que recebe o processo, faz um relatório do processo e encaminha para o revisor. O revisor, nesse caso, é o presidente, o doutor Leandro. O doutor Leandro, nesse caso, é o revisor. Lembrando a vocês que o cargo de presidente da turma não se confunde com o de revisor. O presidente da turma é uma função meramente administrativa, para organizar a sessão de julgamento. As funções jurídicas estão na mão do revisor, que poderia ser qualquer outro desembargador, não necessariamente o presidente, relator e vogal. Para que vocês entendam o que é o papel, qual é o papel do relator. O papel do relator é receber o processo, fazer um relatório desse processo, um resumo. Lembrando que nesse relatório, em nenhum momento, o relator faz juízo de valor. Ele aprecia o mérito ou decide qualquer questão. Ele apenas faz um relatório. Nós estamos diante de um processo com mais de 200 mil páginas. É ideal que tenhamos um relatório, um resumo do que aconteceu nesse processo. Partiu disso aí, ele encaminha o processo com esse relatório para o revisor. Como o próprio nome já denuncia, esse revisor vai revisar o processo através do relatório que foi feito pelo relator. Tudo bem, ele revisou e pede, o revisor, é que pede um dia para julgamento. Aí isso volta para a secretaria vai olhar agendas dos desembargadores, olhar a estrutura administrativa, a logística do tribunal e vai designar o dia para o julgamento. Nesse caso, agora, quarta-feira, dia 24. Pois bem, senhores, o que eu quero que vocês entendam? Quando o relator conclui o seu relatório, ele encaminha para o revisor. Nesse momento, o relator já constrói o seu voto. A impressão que ele tem do processo. Aí sim, nesse voto, ele faz uma análise jurídica, enfrenta mérito, discute, emite seu ponto de vista, fundamenta o porquê da sua decisão. O revisor também faz a mesma coisa. Profere esse voto, até então mantido sob sigilo. Para vocês terem uma ideia, o voto do relator está pronto desde o dia 2 de dezembro de 2017. Mas esse voto é mantido sob sigilo. Amanhã, na quarta-feira, por ocasião do julgamento, qual é a sequência de atos que vai acontecer? Veja bem, eu disse que primeiro o presidente faz a abertura da sessão, cumprimenta a todos, agradece a presença. A partir daí, ele passa a palavra para o relator. O relator vai ler o relatório. Ele lê o relatório do processo para que todos tomem conhecimento do que vai ser julgado ali. Após a conclusão da leitura deste relatório, ele abre a palavra para as sustentações. O que são sustentações orais? É o momento que as partes têm, seja Ministério Público, seja Defesa, para argumentar oralmente perante os desembargadores o porquê a sua tese deve ser acatada. O Ministério Público certamente vai sustentar porque a condenação do ex-presidente deve ser mantida. A defesa vai sustentar o porquê essa condenação deve ser revertida em uma absolvição. E vai expor os seus fundamentos, logicamente, explicando com base no processo por que chegou a essa conclusão. Por que é importante entender essa sustentação oral?
Olha bem, o Ministério Público, diante do número de réus, terá, com base no regimento interno do TRF4, 30 minutos para fazer a sua sustentação. Depois, os advogados de defesa terão 15 minutos cada advogado. Ou seja, não é cada advogado dentre todos os presentes, cada núcleo de defesa. A defesa do ex-presidente Lula tem 15 minutos, a defesa do outro réu, que é o presidente da OAS, tem 15 minutos, e assim sucessivamente. Estima-se que nós teremos aí umas 2h30 só de sustentações orais. E por que é importante vocês entenderem isso? Essa sustentação no momento que começa o julgamento do recurso. Porque com base nessa sustentação, algum dos desembargadores que já leva para a audiência o seu voto proferido, pode entender que ele se equivocou em relação a alguma questão que ele não tinha prestado atenção, ele não tinha observado, e com isso ele pode pedir vista dos autos. E fiquem atentos a isso. Tenho ouvido muito na mídia, nós temos juristas renomados, como é o caso do professor Auri Lopes Júnior, que recentemente se manifestou acreditar que esse julgamento não acabe na quarta-feira, em razão de que, depois das sustentações orais, depois do voto do relator, pode ser que algum desembargador queira pedir vista dos autos. O que significa pedir vista? Vamos entender isso graficamente aqui. O relator, depois das sustentações, ele lê seu voto. Eu pergunto a vocês, o relator poderia mudar o seu voto com base nas sustentações? Pode, e é comum acontecer. Nós já vimos situações das quais participamos que após a nossa sustentação, o relator pediu vista para mudar o seu voto. É possível e é até esperado, quem faz a sustentação tem essa intenção. Mas, nesse caso, não sabemos se vai acontecer ou não. Se o relator mantiver o seu voto, ele vai ler o seu voto. Passa para o revisor. O revisor também pode pedir vista, como pode manter o seu voto. A chance maior de pedido de vista vem do desembargador Dr. Victor Luiz. Por quê? Ele, como vogal, foi o que menos teve acesso ao processo. Vocês se lembram que eu expliquei, o processo chega no tribunal, vai para o relator, do relator vai para o revisor, que pede um dia para julgamento. Então, quem menos teve contato com o processo é o vogal. E daí ele leva esse nome porque o seu papel é basicamente assegurar um desempate. Se nós tivermos entre o relator e o revisor decisão divergente, caberá ao vogal acompanhar o relator ou acompanhar a divergência, que é o revisor, caso haja divergência. Esse é o cenário de julgamento, é isso que vai acontecer na quarta-feira. Vejam só, se todos os desembargadores votarem, ao final do último voto, que é o do relator, o presidente irá proferir o resultado. Cabe ao presidente da turma proferir esse resultado. Os resultados possíveis são 3-0 ou 2-1. E aí é importante. Por quê? Imaginem vocês que o relator vote para manter a condenação de 9 anos e 6 meses. O revisor vote para manter a condenação de 9 anos e 6 meses. O vogal vote por absolver o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Então vejam bem, nós temos aí uma divergência. O vogal votou contra os outros dois. Havendo uma divergência, ou seja, sempre que a tese da defesa perder por maioria, em homenagem a essa parte da tese que foi acolhida, ou seja, seria dizer, a defesa não está completamente sem razão. Tanto é que um dos desembargadores acolheu o seu pedido. Em homenagem a isso, surge um recurso chamado embargos infringentes ou de nulidade. Esse recurso tem prazo de 10 dias para ser interposto pela defesa. Ao ser interposto, e prestem atenção, até quem não é da área jurídica pode se interessar em saber disso aqui, porque essa é uma das possibilidades dessa decisão demorar a se efetivar.
se nós tivermos uma derrota do presidente Lula, do ex-presidente Lula, por 2 votos a 1, a defesa vai interpor um recurso chamado embargos de nulidade ou embargos infringentes, que tem prazo de 10 dias. Qual é a função deste recurso? Trazer para o julgamento a outra turma. Qual turma? Nós temos a 8ª, é a que vai julgar, e a 7ª, que não está nesse julgamento. Essas duas formam a 4ª sessão. A 4ª sessão do tribunal. O que significa dizer que, imaginem aqui o seguinte, a 8ª turma negou o recurso do presidente, do ex-presidente, por 2 votos a 1. A defesa interpõe o recurso de embargos infringentes, 2 desembargadores dessa 7ª turma vêm para cá e a defesa espera convencer esses 2 a seguir o raciocínio desse. E o resultado seria 3-2, o ex-presidente Lula ganharia o recurso. Então vejam bem, para que esses embargos infringentes ou de nulidade? Para que nós possamos trazer 2 outros desembargadores para o julgamento, ao invés de 3, teríamos 5, e caso a defesa consiga convencer esses 2, nós teríamos um resultado de 3-2. Por que fiz questão de explicar para vocês a hipótese dos embargos infringentes ou de nulidade? Porque a sociedade como um todo espera ansiosa por esse resultado, no afã de saber, o ex-presidente Lula vai ou não vai ser preso depois desse julgamento de quarta-feira? Esse é um ponto crucial. Para vocês terem uma ideia, e eu quero aqui de forma especial cumprimentar a nossa audiência diretamente de Londres. Nós temos lá a nossa aluna Luzia, nossa colega, nossa amiga, que fez contato, nos segue pelas redes sociais e nos perguntou. A dúvida deles que estão fora do país é: o presidente Lula, o ex-presidente Lula vai ou não vai ser preso? Isso não é tão simples assim. Por quê? Hoje, depois do julgamento de um habeas corpus no STF, da ação direta de constitucionalidade 43 e 44, o STF passou a entender a possibilidade de se decretar a prisão, a pessoa iniciar o cumprimento da pena, mesmo antes do trânsito em julgado, quando a sentença condenatória é confirmada no tribunal. Ex-presidente Lula, condenado em Curitiba, foi confirmada no Tribunal Regional Federal, em tese, poderia se decretar a prisão para que ele começasse a cumprir a pena, o que significaria o ex-presidente Lula ir direto para uma penitenciária, já que o regime é inicialmente fechado. O grande detalhe é que essa possibilidade de prisão não é uma regra. Ela deve ser analisada à luz do caso concreto. Cabe aos desembargadores, se mantiverem a condenação, decidir se tem necessidade de prender o ex-presidente Lula ou se ele pode aguardar em liberdade os julgamentos que nós teremos no STJ e no STF. Certo é que eu posso assegurar a vocês, depois do julgamento de quarta-feira, o ex-presidente Lula não será imediatamente preso, mesmo que o tribunal determine a sua prisão. Por quê? Porque nós ainda teremos um recurso de competência desse tribunal, que são os embargos de declaração no prazo de 2 dias ou os embargos de infringência de nulidade no prazo de 10 dias. Então é algo que, para que não pareça para os nossos ouvintes, para a grande parcela da sociedade, se for confirmada a sentença condenatória e ele não sair de lá preso ou com mandado de prisão, seria uma impunidade, uma demonstração de impunidade, para que nós possamos entender que ainda tem recursos previstos na nossa legislação que irão impedir que essa prisão ocorra na quarta-feira, como alguns aí pensaram e pode eventualmente estar desejando. Mas certo é que, depois de julgar esses recursos, esses embargos infringentes, é possível sim que seja decretada a prisão do ex-presidente Lula sem que tenha havido o trânsito em julgado, já que pendentes ainda o recurso
especial e o recurso extraordinário junto ao STJ e STF. Bacana? Então era isso que nós tínhamos para falar para vocês, a explicar para vocês os acontecimentos desse julgamento. Creio que muitos aí fizeram perguntas, porque no decorrer da minha transmissão eu pude ver pela tela alguns questionamentos, responderei a todos ao final. Nós vamos para um rápido intervalo, eu peço a vocês que não saiam daí. Pessoal do Facebook, a nossa conexão será mantida, não saiam daí, que nós voltaremos em alguns segundos para falar com o professor Herbert Alcântara sobre a repercussão disso na esfera eleitoral. E vocês que estão no Instagram, que estão no Periscope, nós vamos interromper a nossa transmissão e vamos reabri-la, dessa vez ao lado do professor Herbert Alcântara, especialista em direito eleitoral, para que a gente possa esclarecer tudo isso para vocês. Bacana? Então eu espero vocês, a gente volta em 1 minuto. Um abraço, valeu, tchau!